gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu amo muito, que é o musical Hamilton. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Bom, talvez você seja novo no canal e se esse é o caso, você pode não saber que eu sou uma pessoa que ama teatro musical. Talvez você já tenha me ouvido falando, né, de alguns musicais por aí. A gente falou de Hedwig no começo desse ano por causa de Riverdale, a gente falou de Heathers também por causa de Riverdale, mas lá no começo do canal eu falava bem mais sobre teatro musical e eu amo Hamilton. Então, a não ser que você tenha se escondido debaixo de uma pedra, você provavelmente viu a comoção, né, que foi sobre Hamilton nessas últimas semanas aí na internet. E se você me segue, e se você ainda não me segue, aproveita e me segue agora no Twitter, no Instagram e no TikTok, combinado? Vai lá me seguir. Mas se você me segue, você viu que eu particularmente fiquei bastante empolgada com algumas notícias e novidades que a gente teve sobre Hamilton. E aí aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Hamilton, afinal. Porque você pode ter visto essas notícias, essas matérias, esses surtos assim na internet e não ter entendido nada. Tipo assim, mas o que esse pessoal aí tá empolgado aí por causa de um corredor de Fórmula 1? Não. É um musical da Broadway. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar um pouquinho sobre por que Hamilton é esse fenômeno, por que é tão popular, por que é tão aclamado. E também vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência com Hamilton e com o teatro musical, que eu acho que é uma coisa que a gente acaba não conversando tanto assim. Bom, Hamilton conta a história de um homem chamado Alexander Hamilton, que é um dos fundadores do que a gente conhece hoje em dia como os Estados Unidos da América. Então, lá há muitos anos, né, os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, então eles tinham aí, eles eram controlados pela Inglaterra e tudo mais, e aí as pessoas que moravam ali nos Estados Unidos estavam buscando a independência, né, a liberdade em relação a essa colônia que controlava eles. E aí o Hamilton, junto com outros nomes importantes da história americana, foram diretamente responsáveis pela guerra que levou à liberdade dos Estados Unidos, pela criação da Constituição Americana, que é uma coisa que a gente ouve falar até hoje, né, que é uma coisa que inclusive é muito importante até hoje, e por muitas coisas que basicamente definiram os Estados Unidos como a gente viria a conhecer ele mais pra frente. E o Hamilton, ele é uma figura-chave pra tudo isso, tanto que ele é a carinha que estampa a nota de $10, então ele tá lá marcado na história dos Estados Unidos. E aí, esse musical vai contar a história dele, vai falar também de algumas questões pessoais da vida dele, mas principalmente, né, de como ele foi parte importante, foi uma figura essencial para os Estados Unidos se tornarem o que eles são hoje, né? Principalmente nessa época de guerras, de revoluções, de independência e, enfim, tudo mais que a gente tem na história. Então, basicamente, em Hamilton a gente vai ter uma aula de história sobre a fundação, né, dos Estados Unidos e o que eles chamam de Founding Fathers, que o Hamilton é né, que é basicamente o fundador do país e, enfim, de tudo que é hoje. Bom, eu não vou me aprofundar muito na história, porque a história é gigantesca, óbvio, né? É história mesmo. Então eu não vou contar os pormenores da história, o que acontece e tudo mais. Mas se vocês tiverem curiosidade, assistam o vídeo da Jéssica Balucci sobre isso. Ela tem um vídeo contando a história de Hamilton. O vídeo dela é incrível, conta toda a história, conta tudo sobre as músicas, os momentos no palco, o que acontece. Então se você tiver curiosidade, vai lá assistir o vídeo dela, eu vou deixar aqui na descrição. A Jess é fantástica, maravilhosa, com tudo dela é incrível. Então assim, recomendo muito, muito, muito de olhos fechados. Bom, então agora a gente vai falar sobre Hamilton no teatro, né? Porque afinal é uma peça de teatro musical e estreou no teatro, pra surpresa de ninguém. Hamilton foi criado por um homem chamado Lin-Manuel Miranda, que inclusive vocês podem ver aqui nessa fotinha aqui atrás. E o Lin-Manuel Miranda, ele é um cara que já tinha escrito alguns musicais, né? Ele escreveu In the Heights e ele já participou também de algumas produções da Disney, com destaque principalmente pra Moana. Então ele é um cara que tava sempre aí, né? Antenado, ligado, criando coisas, até que ele decide criar a história, né? Contar a história de Hamilton, baseada em uma biografia de Hamilton. E ele é responsável por escrever as músicas, por compor as melodias e também por escrever o roteiro em geral da peça, né? Por definir ali como seria a peça. E, né, em cima de tudo isso, ele ainda foi um dos atores que interpretou o próprio Hamilton em algumas apresentações, muitas apresentações da peça, na verdade, né? Então, assim, basicamente o cara, ele é um gênio, né? Não tem o que dizer, ele é um gênio. Bom, mas Hamilton estreou no dia 17 de fevereiro de 2015 no Off-Broadway. Se você não sabe, eu vou tentar fazer uma explicação bem breve aqui, mas a gente tem lá em Nova York a Broadway, né, que é o lugar dos musicais. São várias ruas e vários teatros que compõem, né, a Broadway, o que a gente considera como Broadway, que é onde tem os grandes musicais, as grandes apresentações, produções gigantescas, os atores famosos, todo mundo tá lá. E aí a gente tem um passo
antes da Broadway, que é o Off-Broadway, que seria produções normalmente um pouco menores, produções que estão iniciando ainda, que ainda não tem tanto investimento, que ainda não tem tanta popularidade, ainda não é muito conhecido, e tem muitos musicais que passam pelo Off-Broadway primeiro, pra ver como vai ser a resposta do público, a resposta da crítica, se aquele musical realmente tem poder pra ir pra frente e chegar na Broadway de fato. Então é um passo bem comum e Hamilton estreou no Off-Broadway e ficou um tempo em cartaz, foi super elogiado pela crítica, pelo público, recebeu alguns prêmios nessa época, até que em agosto de 2015 Hamilton se mudou para Broadway. E finalmente eles foram transferidos pro Richard Rodgers Theatre, né, que é um dos teatros ali da Broadway, e aí Hamilton começou a sua longa e bem-sucedida estadia na Broadway. E em 2016, no Tony Awards, que é a grande premiação do teatro musical, Hamilton foi indicado 16 vezes, quebrando um recorde de maior número de indicações para uma peça de teatro musical. E Hamilton, inclusive, quase, mas foi quase assim, levou o maior número de prêmios para casa também, né? Quase bateu esse recorde de maior número de prêmios, mas eles acabaram levando só 11 Tony Awards pra casa, e o grande recordista é um musical chamado Os Produtores, que tem 12 Tony Awards, e é o grande recorde ali da Broadway, né? Mas isso não significa que o musical seja menos aclamado, né? Hamilton levou os principais prêmios da noite, foi, assim, uma noite excelente pro musical, e depois disso o negócio, assim, foi embora, né? Foi embora. Desembestou e foi embora. Hamilton, então, foi montado em Chicago. Depois disso, foi pro West End, né? Que fica em Londres, que é basicamente a Broadway de Londres. E lá também recebeu alguns prêmios, né? Muitos prêmios também, foi super aclamado. E fez 3 turnês pelos Estados Unidos. Uma delas, inclusive, onde eles fizeram algumas apresentações em Porto Rico, que, inclusive, é um país da onde o Lin-Manuel Miranda, ele é descendente. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra baixo, mas ele foi pra interpretar o Hamilton exatamente no país, né, da onde são as raízes dele, então isso também é muito legal. E aí que recentemente a Disney anunciou que lançaria um Pro Shot de Hamilton. O que é um Pro Shot, Alice? Pro Shot é quando eles fazem um shot profissional, né? Então eles gravam de uma forma profissional o musical para ele ser lançado, para ele ser publicado, enfim, para qualquer motivo que seja, ou simplesmente para guardar. Mas eles gravam o musical inteiro, uma das apresentações ou várias apresentações, e aí eles vão lançar isso. Então a Disney anunciou que o Pro Shot de Hamilton chegaria em 2021. A gente já ficou triste porque tinha aí uma longa, e eu digo longa espera até a estreia de Hamilton, mas pelo menos em algum momento a gente teria a possibilidade de assistir Hamilton com uma qualidade, assim, inimaginável, né, de um jeito que ninguém nunca imaginou realmente, uma coisa absurda. E aí, junto com isso, o Lin-Manuel Miranda, ele também estava para lançar uma versão cinematográfica do seu outro musical, que é o In the Heights, que também é um musical maravilhoso, fantástico, que ia chegar aos cinemas em junho de 2020. Mas como vocês sabem, estamos agora em julho de 2020, a pandemia tá comendo solta, os cinemas estão fechados, os filmes estão todos adiados, e aí In the Heights acabou adiado para junho de 2021. E a Disney pensou, bom, por que não puxar um pouquinho pra frente, né, o Pro Shot de Hamilton, tipo assim, um ano? E aí no dia 3 de julho de 2020, a gente foi agraciado com o Pro Shot de Hamilton lançado no Disney Plus. E aí, a internet, enfim, foi a loucura, né? Porque Hamilton é um musical extremamente aclamado, é um musical que as pessoas têm muita curiosidade, mas é um musical muito caro e é um musical que é bastante difícil de se conseguir acesso. Porque, enfim, tá em lugares específicos. Então, assim, Nova York, Chicago, Londres, você tem que fazer a viagem, você tem que pagar o ingresso, que também é caro, pra poder assistir o musical. Isso quando não tá esgotado e você não consegue comprar ingresso. Então, assim, é difícil, né, de ter acesso ao musical. E aí, com esse Pro Shot, as coisas ficariam muito mais fáceis. Muito mais pessoas poderiam ter acesso ao musical e poderiam conhecer essa obra de arte. E foi o que aconteceu, e por isso que a internet entrou, né, nessa polvorosa inteira que foi sobre Hamilton, eu incluso. Bom, mas aí eu sei que vocês ainda estão se perguntando por que Hamilton é um musical tão aclamado assim. Eu acho que a gente pode citar os fatores técnicos, que são fatores importantes, mas a gente também tem que levar em conta que as pessoas acabam se envolvendo com aquilo, e a forma com que o Lin-Manuel Miranda conta as histórias dele é uma forma sempre muito fantástica, uma forma muito tocante, e isso acaba trazendo as pessoas pra dentro daquela história, por mais que ela seja a história menos interessante que você poderia imaginar sobre o fundador dos Estados Unidos. Óbvio, cada um tem o seu jeito de encarar as coisas, cada um tem o seu jeito de interpretar tudo que assiste, então você pode muito bem assistir Hamilton e achar uma bosta, tá tudo certo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como Hamilton se tornou esse sucesso cult mundial aí que ele é.
Então, primeiro de tudo, como eu falei pra vocês, Hamilton, além de ser um entretenimento daqueles, porque é um mega entretenimento, né, uma mega produção, Hamilton também é uma aula de história. Então, se você não conhece nada da história dos Estados Unidos, você vai sentar ali e você vai aprender um monte de fatos que você nunca tinha imaginado e você vai sair de lá com aquilo na cabeça e você vai ter aprendido uma grandíssima aula de história. E isso, por si só, já é um grande mérito. Eu acho que é muito difícil a gente pensar em temas tão complexos, temas tão... que para muitas pessoas podem parecer chatos, podem parecer, enfim, difíceis, né, de se aprender, de se estudar, e Hamilton consegue fazer isso com uma mega facilidade. Então, junto com todas essas músicas que têm letras incríveis, que contam detalhes específicos, que, óbvio, não são 100% reais, né, não são 100% idênticas ao que aconteceu na história. Algumas coisas são romantizadas, algumas coisas têm ali uma pequena mudança, enfim. Mas você sai dali, da apresentação de Hamilton, sabendo um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos. E eu acho que isso, por si só, já é um grandíssimo mérito da peça. Além disso, Lin-Manuel Miranda, quando ele foi escrever o musical, né, e criar essa história, ele decidiu buscar inspiração, principalmente para as músicas, em estilos de músicas muito específicos. Então a gente vai ver o hip hop, a gente vai ver o R&B, a gente vai ver o soul, a gente vai ver o pop. Tudo isso, né, todos esses estilos de música estão inclusos nas músicas de Hamilton, e isso é uma coisa bastante diferente, né? Quando você imaginaria que a história dos fundadores dos Estados Unidos seria contado através de músicas de rap? E tudo isso também ajuda a despertar a curiosidade das pessoas de tentar entender como é que ele conta essa história através do rap. Como é que ele vai fazer uns rap, umas rimas muito louca e de repente você tá entendendo tudo da história dos Estados Unidos, sabe? Essa é uma parte que chama muito a atenção também. As músicas são todas fantásticas, são músicas extremamente, assim, maravilhosas, com letras incríveis, com pegadas diferentes, tem muita música variada, então tem música que é mais rap, que é mais... uma música mais agitada, mais brava, né? Principalmente músicas de batalha, de guerra. Tem músicas que são mais baladinhas, aquela música que fica grudada na sua cabeça, que você fica cantando eternamente, né? Tem as frases de efeito que o Lin-Manuel Miranda usa dentro da história. Então, a gente tem a música My Shot, por exemplo, que é uma música que tem um significado muito grande, né? Então ele canta I'm not throwing away my shot, que é basicamente eu não vou jogar a minha chance fora, eu não vou desperdiçar a minha chance, para mostrar o quanto ele era sedento por fazer parte da história. E todas as músicas do musical seguem esse caminho com narrativas muito interessantes, com diálogos interessantes. O musical, ele é inteiro cantado, ele tem uma ou duas falas que não estão em músicas, mas de resto, basicamente, tudo está nas músicas, tudo é cantado. Ele é um musical cantado do começo ao fim. Então, realmente, são coisas assim que acabam chamando a atenção e acabam fazendo o musical se destacar. Pela temática que a gente tem, pelo estilo de música, que talvez não teria sido a escolha mais óbvia, pelas músicas incríveis, né, e narrativas incríveis que o Lin-Manuel Miranda cria. Então, tudo isso forma esse pacote que cria Hamilton e que faz Hamilton ser uma coisa completamente viciante. E aí, assim, como eu falei pra vocês, o Lin-Manuel Miranda, ele tem descendência porto-riquenha, ele é americano, mas ele tem descendentes de Porto Rico, e ele trouxe pro musical também uma coisa que hoje em dia é muito importante, né, e que lá na época dos Founding Fathers não era assim, por mais que, óbvio, fosse, mas não era. Eu vou explicar. Então, o Lin-Manuel, ele trouxe a representatividade pra dentro da história. Então, basicamente, os Estados Unidos foram fundados por um bando de homens brancos, só que na história de Hamilton, dentro do musical, eles são homens e mulheres pretos, eles são homens e mulheres latinos, eles têm descendências diferentes, eles têm cores diferentes, caras diferentes, jeitos diferentes, e tudo isso acaba trazendo uma riqueza muito maior, né? Principalmente quando a gente pensa que tem uma música onde ele fala Immigrants, we get the job done, né? Então, imigrantes, nós fazemos o trabalho, nós cuidamos de tudo. Então é como se o Lin-Manuel estivesse pegando a história de Hamilton e ao mesmo tempo que ele tá contando uma coisa que aconteceu, ele também está reescrevendo aquilo, né? Ele também está contando aquilo de uma outra perspectiva, trazendo outras ideias, trazendo outras pessoas para contar aquilo. E tudo isso é muito rico, tudo isso enriquece muito o musical, né? E tudo que acontece ali dentro daquela história e acaba também ajudando nessa coisa de conquistar as pessoas. É muito diferente você sentar ali no teatro e você ver uma pessoa parecida com você vê uma pessoa parecida com as pessoas que você vê todos os dias, né? E não sempre
o homem branco, né? Então, eu acho que isso, óbvio, enriquece muito a narrativa de Hamilton. Bom, então agora chegou a hora de eu compartilhar a minha experiência pessoal com Hamilton com vocês. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de teatro musical. A primeira peça de teatro musical que eu assisti foi O Fantasma da Ópera, aqui em São Paulo, lá em 2005. E eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu já tive a oportunidade de assistir muitas peças incríveis. Já assisti muitas peças na Broadway também, que sempre foi um sonho meu, desde que eu comecei a gostar de teatro musical. Era o meu sonho assistir uma peça na Broadway. A primeira peça que eu assisti foi o West Side Story, que também é um musical que eu amo demais. É assim, é surreal, é uma experiência que não tem como explicar, é uma experiência única, que eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade na vida, porque realmente é assim, sem igual. E aí, quando começou a surgir esse buzz do Hamilton, né, lá em 2015, 2016, eu tava bem assim, ó, bem ligada, bem interessada, né? E eu conheço os musicais clássicos, conheço alguns outros musicais e tal. Eu não sou a pessoa mais conhecedora de musicais. Não sou a pessoa mais conhecedora de tudo que existe de musical, mas os musicais que eu conheço, eu gosto, eu amo e eu sou muito curiosa pra sempre ir atrás de novos musicais. E quando começou esse buzz de Hamilton, eu fiquei muito curiosa e, obviamente, eu queria assistir. Calhou que em 2016, julho de 2016, Hamilton tinha acabado de ser premiado no Tony Awards daquele ano e eu acabei indo pra Nova York nesse ano. Só que foi meio assim... Vamos. Foi meio do nada, assim, não foi uma coisa muito planejada, enfim. E aí cheguei lá em Nova York, julho de 2016, um calor de 40 graus, falei, quero assistir Hamilton. Fui lá na porta, o moço que tava vendendo os ingressos, ele só faltou dar risada da minha cara. Porque eu falei assim, eu queria um ingresso pra Hamilton. Ele falou assim, pra quando? Eu falei assim, pra quando você tem? Ele falou assim, fevereiro, março. E eu, mas a gente tá em julho de 2016. Ele, então, fevereiro de 2017 a gente tem ingresso. E eu... Bacana. Fiquei muito triste, mas a gente não conseguiu assistir Hamilton. Mas falei, bom, tudo bem, faz parte, a vida que segue. Numa outra oportunidade, vamos assistir Hamilton. Eis que em 2019, eu e o Lucas, que é meu namorado, a gente planejou uma viagem pra Londres pra visitar um amigo meu que tava morando lá. E aí eu falei assim, eu vou assistir Hamilton. 6, 7, 8 meses de antecedência. E aí, com essa antecedência, era possível comprar os ingressos pra Hamilton. E eu falei assim, bom, então eu vou estar comprando esses ingressos. Né? Então a gente se preparou, a gente guardou o dinheiro para poder comprar os ingressos e aí quando a gente conseguiu comprar nossas passagens, fui lá, comprei meus ingressos para Hamilton e aí a gente finalmente assistiu Hamilton. E assim, eu não sei explicar para vocês, né? Eu particularmente não, quando eu fui assistir, eu ainda não tinha ouvido muito a fundo todas as músicas, porque eu queria ser surpreendida pela história, né? Eu queria ter alguma surpresa ali. Por mais que seja muito difícil você entender toda a música, né? Por ser cantada muito rápido, por ser rap, por ter, enfim, muitas coisas. Eu ouvi as músicas bem por cima algumas vezes, então eu já sabia mais ou menos, conhecia tal ritmo e tudo mais, mas eu não conhecia muito a fundo porque eu queria realmente ser surpreendida pela história. E aí eu sentei naquele teatro sem ter a menor ideia do que eu ia assistir e foi assim... surreal. Foi uma das melhores experiências teatrais que eu já tive na minha vida. Foi uma das peças mais absurdas que eu já assisti. E isso eu tô falando de uma peça que é relativamente simples nessa coisa de cenário, né? A gente tem um cenário que fica ali, né? A gente tem alguns elementos que se mexem e tal, e ajudam a contar a história, óbvio, mas é um cenário relativamente simples quando a gente compara com outras peças da Broadway que são muito mais cheias de coisas, como Wicked, Rei Leão, né? E aí, cara, eu fiquei assim, embasbacada com o que eu tava assistindo. Eu não sei nem explicar pra vocês a minha sensação. Depois daquele dia, a minha vida mudou. Existe a minha vida antes de Hamilton, a minha vida depois de Hamilton. E o Lucas, ele não é uma pessoa que é super fã de teatro musical, mas eu levei ele pra assistir algumas peças e ele sempre gostou. E eu falei, vamos assistir Hamilton, vai ser surreal. E ele até hoje, a gente canta Hamilton, a gente tá andando em casa, a gente começa a cantar Hamilton, cantarolar as músicas, a gente ouve Hamilton juntos, a gente fala de Hamilton, a gente, sabe? Porque é uma peça que fica com você. Ao mesmo tempo que é uma história muito doida, é uma história que você se relaciona e você consegue se sentir ali, você consegue se ouvir naquelas letras, sabe? É uma coisa assim, sem igual. Assistir Hamilton no teatro realmente foi uma experiência que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu juro pra vocês que a gente pisou fora do teatro, eu falei, eu assistiria de novo agora. Eu sentaria no teatro e assistiria 3 horas de peça de novo, mas sem o menor problema, assim, com a maior tranquilidade. Óbvio que a gente não assistiu de novo, principalmente, né, porque não tava dando, mas... era um desejo meu, eu inclusive quero assistir Hamilton no teatro de novo, quero ter essa oportunidade, espero ter essa oportunidade quando os teatros voltarem a funcionar. E, enfim, Hamilton realmente é uma experiência surreal. Eu queria só compartilhar com vocês porque
foi uma coisa que realmente foi muito impactante pra mim. E eu queria, enfim, tentar transmitir esse sentimento aqui pra vocês, enquanto a gente falava também da importância e do peso que Hamilton tem dentro do teatro musical. Então, basicamente, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente dessa minha pequena parte da história. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo!